minha gente, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Questões em Ginecologia e Obstetrícia. Eu sou Francilberto, professor e coordenador de GO aqui do Eu Médico Residente. Hoje eu trouxe um tema muito importante, um tema que é muito prevalente nas provas de residência e também na nossa vida prática, que é a gestação ectópica. Todo mundo que trabalha em emergência precisa conhecer esse tema. Então, antes da gente começar, vai logo deixando um like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho aí para você ficar sempre recebendo os nossos conteúdos e se manter sempre aí bem atualizado, beleza? Então, para começar, vamos tentar responder essa questão que caiu na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte agora em 2022. Pessoal, gestação ectópica é todas as gestações que se implantarem fora da cavidade uterina. O local normal de implantação do embrião é dentro da cavidade uterina, no endométrio. Qualquer gestação fora dessa localização é considerada uma gestação ectópica. 95% das vezes isso vai acontecer na tuba, na trompa da paciente, sendo que em torno de 80% na porção ampular da trompa. Lembra que a trompa ela tem uma porção intersticial, uma porção istmica, uma porção ampular e as fímbrias, beleza? Mas a localização mais comum é na porção ampular da tuba uterina, ok? A gente tem também gestações ectópicas em outros locais. Então, a gente tem gestação ectópica no ovário, em qualquer local da cavidade abdominal, no colo uterino ou até na cicatriz de uma cesariana prévia. Tudo isso é considerado gestação ectópica, ok? Pessoal, para a gente aprender os fatores de risco de um paciente ter ectópica, a gente precisa entender que o fator de risco para ectópica é tudo aquilo que muda a anatomia ou a função tubária e alguns fatores que têm um vínculo aí epidemiológico, ok? Então vamos entender isso. Vejam só aqui, pessoal, ó, se a paciente já teve uma gestação ectópica prévia, se ela tem aderências na cavidade pélvica, se ela tem história de doença inflamatória pélvica, se ela já fez uma cirurgia na trompa, se ela tem endometriose. O que é que todas essas condições têm em comum? Todas elas alteram a anatomia tubária, ok? Ou até a função em alguns casos. Então, se a paciente, por exemplo, já teve uma gestação ectópica anterior, existia algum fator que levou ela a ter a gestação ectópica. Esse fator ainda está presente lá, por isso que isso é um fator de risco. Aderência, infecção, cirurgia prévia, endometriose, todas essas situações modificam a anatomia da tuba e, portanto, são fatores de risco, ok? Pessoal, a reprodução assistida, ela tem um problema, que é o quê? O transporte do ovócito através da tuba, ele é modificado, ok? Então, se existe uma modificação na velocidade de transporte, no momento da fecundação, porque foi uma fecundação feita aí de forma assistida, isso aumenta a chance de ter uma gestação ectópica. Os contraceptivos de emergência, pelo mesmo motivo, eles vão interferir no processo natural de fecundação, transporte e implantação. Então, isso predispõe à gestação ectópica. O tabagismo altera a motilidade dos cílios que existem dentro da tuba e que vão empurrar o ovócito em direção à cavidade endometrial. Fator de risco para a gestação ectópica. Queria muita atenção de vocês com o DIU. Pessoal, o DIU, de forma absoluta, ele reduz o risco de gestação ectópica. Por quê, professor? Porque ele reduz o risco de gestação. Se ele reduz o número total de gestações, porque é um método contraceptivo altamente eficaz, ele vai também reduzir o número de gestações ectópicas. Porém, naquelas falhas do DIU, aí o risco de ectópica é maior. Então, a gente diz que o DIU reduz o risco absoluto de gestação ectópica, mas aumenta o risco relativo de gestação ectópica, ou seja, na falha do DIU, beleza? As pacientes afrodescendentes e as pacientes acima de 35 anos, elas têm um vínculo epidemiológico, né, com o aumento do risco de gestação ectópica. Ponto muito importante da nossa aula é a gente entender o quadro clínico. A gente estuda a gestação ectópica dentro de uma síndrome, que é o sangramento da primeira metade da gestação. Então, em geral, existe um sangramento no quadro clínico da gestação ectópica. Em todas as pacientes, não, mas geralmente existe um sangramento nesse quadro clínico. Porém, o que chama a atenção no quadro clínico da gestação ectópica é a dor abdominal.
Então, a dor abdominal é um ponto importante do quadro clínico dessa paciente que tem um sangramento da primeira metade da gestação, ok? Então, essa paciente com sangramento da primeira metade associado aí com a dor abdominal intensa vai chamar a nossa atenção para a possibilidade de uma gestação ectópica. Principalmente se a gente tiver outros achados aí do exame físico, então a massa anexial palpável, sinais de irritação peritoneal, o chamado sinal de Prost, que é quando a paciente, quando você faz um toque ali no fundo de saco dela, como aquela região está ocupada por sangue, quando você toca, irrita o peritônio e a paciente grita de dor, chamado grito de Douglas. Ou a dor escapular referida por causa do sangue fazendo uma irritação diafragmática, então a paciente sente a dor no ombro direito, ok? Então esses sinais do exame físico corroboram com a nossa hipótese de gestação ectópica, mas entendam que o quadro clínico geralmente é de uma mulher em idade reprodutiva que tem um sangramento do início da gravidez ou um atraso menstrual que está evoluindo com sangramento e dor. Tá? Isso que vai chamar a nossa atenção para a gestação ectópica. E aí a gente vai precisar fazer esse diagnóstico. E para a gente fazer um bom diagnóstico de gestação ectópica é fundamental que a gente entenda o conceito de janela, valor, limite discriminatório do beta-HCG. Professor, o que é isso? Nunca ouvi falar. Vamos lá. Existe um valor do beta-HCG a partir do qual o ultrassonografista é capaz de localizar o saco gestacional para a gente, esteja ele onde estiver. Então percebam que para eu fazer um diagnóstico de gestação ectópica, eu preciso da clínica, do valor do beta e da ultrassonografia, ok? Tudo isso vai me ajudar a fazer esse diagnóstico. Então, quando o beta-HCG passa do limite discriminatório, que gira aí em torno de 1.500, 2.000 de beta-HCG, o ultrassonografista vai localizar o saco para a gente. Se o saco estiver dentro do útero, é a gestação tópica. Se o saco não estiver dentro do útero, ele está fora em algum lugar e o ultrassonografista vai tentar localizá-lo para a gente. A gente está diante, então, de uma gestação ectópica. O problema é quando o beta-HCG está abaixo do limite discriminatório. Se o beta-HCG está abaixo do limite discriminatório, como é que eu vou fazer para fazer esse diagnóstico, já que o ultrassom não vai ajudar a gente? A gente vai seriar o beta-HCG. A gente sabe que no início da gestação, o beta-HCG mais ou menos dobra de valor a cada 2 dias. Então, se eu tenho, por exemplo, um beta-HCG que eu estou suspeitando que é uma gestação ectópica e esse beta-HCG é de 700, não adianta fazer ultrassom, porque o ultrassom não vai ver o saco gestacional. Eu vou repetir esse beta-HCG em 48 horas. O que é que eu espero? Eu espero que em 48 horas esse beta-HCG vá para alguma coisa próxima aí de 1.400. Isso é uma evolução normal. Se isso acontecer, é provável que eu esteja apenas diante de uma gestação inicial que vai evoluir normalmente, provavelmente é uma gestação tópica. Agora, se eu repito esse beta-HCG e esse beta-HCG começa a cair de valor, provavelmente eu estou diante de um abortamento. E se esse beta-HCG aumenta, mas aumenta menos do que a gente esperava, deixa eu dar um exemplo. Ele aumenta, mas não foi para 1.400, ele foi apenas para 1.000, por exemplo. Ele cresceu, mas cresceu abaixo do que eu esperava. Então, provavelmente, nessa situação aqui, eu estou diante de uma gestação ectópica. Tá? Eu não sei onde é que está o saco gestacional, mas provavelmente ele existe e é ectópico, porque o beta não consegue crescer adequadamente. Por quê? Porque aquele saco se implantou num local que não permite a ele uma plena evolução, desenvolvimento completo, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Então, para a gente fazer esse diagnóstico ultrassonográfico, a gente tem que saber reconhecer o saco gestacional. Então, o saco gestacional, ele é essa área hipoecóica aqui, até a anecoica, tá? Que tem essa área hiperecogênica ao redor. Isso é o chamado anel tubário. Então, essa é a imagem típica da ectópica. Só para vocês entenderem, aqui está o ovário da paciente, beleza? Então, tem uma massa ali ectópica anexa ao ovário dessa paciente. Gestação ectópica, ok? Vamos ver mais uma imagem aqui, ó. Pessoal, o que é que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem o fundo uterino, tá? E aqui a gente tem, ó, o saco gestacional com o anel tubário ao redor. E aqui eu tenho sangue livre na cavidade abdominal. Então, eu tenho uma gestação ectópica rota, tá bom? O que é que pode confundir a gente?
Pessoal, o que pode confundir a gente é o chamado pseudo-saco gestacional. O que é isso? Apesar da gestação ser ectópica, o endométrio da minha paciente se preparou para receber aquele embrião. E mesmo a gestação implantada de forma ectópica produz beta-HCG. O beta-HCG mantém o corpo lúteo funcionando. Aquele endométrio vai se comportar como se houvesse uma gestação ali. Então, por causa disso, esse endométrio ele fica, ó, espesso. Tá? É o que a gente espera na gravidez. E pode haver um acúmulo de líquido aqui, ó, que simula um saco gestacional. É o chamado pseudo-saco gestacional. Professor, como é que eu vou fazer para diferenciar o pseudo-saco do saco gestacional? Primeiro, o pseudo-saco não tem anel tubário. E segundo, se fosse um embrião normal se implantando, esse embrião ele se implanta aqui, ó, próximo da parede uterina, né? Próximo lá do miométrio, na interface do endométrio com o miométrio. Por quê? Porque ele vai penetrar aqui durante a evolução da gestação. Não é verdade? A placenta vai penetrar. Então, o local de implantação é ali na borda da cavidade endometrial e não no centro, como é o pseudo-saco. Beleza? Então, é assim que a gente faz a diferenciação. Outra coisa que ajuda a gente é o Doppler. O Doppler ele avalia a vascularização do anel tubário, que é muito intensa, é aquela reação trofoblástica. Então, tem muita vascularização no anel tubário, tá? Então, isso é muito típico também da gestação ectópica. Fechado? Então, bora lá responder nossa questão da Santa Casa de Misericórdia. Então, a gravidez ectópica é considerada hoje uma questão de saúde pública, devido à sua crescente incidência e significativa morbidade e mortalidade. O aumento da incidência pode ser explicado pelo aumento da frequência dos fatores de risco e melhora do diagnóstico. O diagnóstico precoce e a conduta apropriada podem prevenir os resultados adversos, graves e potencialmente melhorar a fertilidade. Então, ele quer verdadeiro ou falso. Primeira, cirurgias para uma gravidez tubária prévia para a restauração da fertilidade ou esterilização são fatores de risco para a gravidez. Eu ensinei para vocês. Se mexe na anatomia, se mexeu na trompa, é fator de risco para a ectópica. Não foi assim? Então aqui está verdadeiro. Segunda, cerca de 95% das gravidezes ectópicas são implantadas nos vários segmentos da tuba uterina. Também disse para vocês. 95% é na tuba, 80% na ampola tubária. Então aqui está correto também. Terceira, uma gravidez ectópica deve ser suspeitada quando a ultrassonografia transvaginal não mostrar uma gestação no sítio habitual de implantação com o nível sérico de beta-HCG de 1.500 ou superior. O que é esse nível de 1.500 ou superior? É a janela discriminatória do beta-HCG. Perfeito, pessoal. Corretíssimo. Se estou acima da janela, tenho que achar o saco gestacional. Se o saco gestacional não está dentro do útero, é uma gestação ectópica. E quarto, né? A tríade dor abdominal, atraso menstrual e sangramento é indispensável para o diagnóstico. Pessoal, tenham cuidado aqui, tá? Por quê? Porque o diagnóstico da gestação ectópica, justamente porque a gente está fazendo diagnóstico mais precoce, você pode fazer o diagnóstico com uma paciente completamente assintomática. Uma paciente que tem um atraso menstrual foi fazer uma ultrassom para saber se estava grávida ou não e acabou achando a gestação ectópica. Beleza? Então, não é indispensável. Essa tríade é a tríade clássica da gestação ectópica. Quando a gente tem atraso menstrual, dor abdominal e sangramento, a gente vai pensar muito numa gestação ectópica. Mas indispensável para o diagnóstico não é. E por isso que aqui está falso e a nossa resposta vai ser a letra D de dado, tá? Então, vou reforçar com vocês. Esse quadro clínico é muito típico, mas você pode fazer diagnóstico atualmente, inclusive com paciente completamente assintomática, porque a gente está fazendo ultrassom e beta-HCG muito precocemente na rotina. Beleza? Tranquilo. Então, vamos ver mais uma questão aqui. Essa é da USP São Paulo 2022. Preste atenção, ó. Mulher de 28 anos chega ao pronto-socorro com queixa de dor de forte intensidade, acompanhada de sangramento vaginal de pequena quantidade. Então, aquele quadro clínico que eu expliquei para você. Dor e sangramento, sendo que a dor predomina. A paciente vai para a emergência por causa da dor, na verdade. Na anamnese, relata um abortamento espontâneo há 18 meses, a data da última menstruação em 8 de outubro de 21. Refere-se a diabética do tipo 1 há 15 anos.
No exame clínico, ela está descorada, hipotensa, taquicárdica e tem dor à palpação profunda com descompressão brusca na fossa ilíaca direita. Então, é uma paciente com a gestação ectópica, provavelmente, com irritação peritoneal e instabilidade hemodinâmica. A gente já vai aprender qual é a conduta, mas a questão não está perguntando a conduta da gente, beleza? No toque vaginal, o colo do útero é posterior, levemente amolecido. Pessoal, o colo do útero amolecido é aquele sinal de presunção de gravidez, o sinal de Gödel, né? Imperve com dor à mobilização. Foram recebidos os seguintes resultados. Uma hemoglobina de 9, então a paciente provavelmente está sangrando. Leucócitos aí normais, plaquetas também e um beta-HCG de 1820. Então, pessoal, pergunto a vocês, o beta-HCG, está acima ou abaixo do limite discriminatório? Está acima do limite discriminatório. E se ele está acima do limite discriminatório, eu posso pedir ultrassom, porque o ultrassom vai achar o saco gestacional para a gente. Foi isso que fizeram, pediram a ultrassonografia. Observa aqui, ó, aqui está o fundo do útero, a linha endometrial. Aqui eu tenho, ó, o saco gestacional e o anel tubário ao redor. Então, eu tenho um saco gestacional implantado fora da cavidade uterina. Então, eu tenho uma gestação ectópica, ok? Então, percebam aqui que é o diagnóstico ultrassonográfico. Existem provas que gostam muito de questões multimídia. Então, vocês precisam também aprender a fazer esse diagnóstico visual. Aqui, o quadro clínico era muito típico. Deixa eu só comentar com vocês, ó, o que é que a gente chama de abortamento tubário. É quando a gestação ectópica ela está se resolvendo espontaneamente, sem a gente precisar fazer nada. Então, geralmente, a gente vai ter um beta bem baixinho e em queda, tá? E a paciente oligossintomática. Esse é o abortamento tubário. Gravidez de sítio desconhecido é quando você faz um beta-HCG abaixo do limite discriminatório, mas você não sabe, não consegue achar o saco. Então, você não sabe onde é que está a gravidez. Você sabe que ela está grávida, mas você não sabe onde é que está a gravidez, tá? E gestação incipiente é aquela situação onde a paciente positivo beta, pouco tempo depois ela negativo beta. Então, ela teve uma gravidez ali muito rápida, muito frustra, que evoluiu para um abortamento espontâneo e aí não deu tempo nem de fazer um bom diagnóstico dessa gravidez, ok? É uma gravidez muito inicial, tá bom assim? Então, a resposta aqui, letra C. Então, pessoal, o que a gente precisa realmente aprender bem da gestação ectópica, além daquele diagnóstico que a gente fez lá atrás, é o manejo. Muitas questões de ectópica vão falar com vocês sobre o manejo. São dois grandes grupos de questões. Aqueles que eu mostrei que falam de fator de risco diagnóstico e as questões que falam de manejo. E as questões de manejo, elas são muito mais frequentes. Então, eu vou ensinar você a acertar esse tipo de questão. Pegou uma questão de gestação ectópica, viu que o diagnóstico é gestação ectópica, você vai procurar no seu enunciado se essa questão tem alguma coisa que lhe leve à conclusão que essa paciente está instável hemodinamicamente ou ela tem um abdômen agudo hemorrágico, ela tem um hemoperitônio. Se você responder sim a essa pergunta, você vai indicar uma laparotomia exploradora, porque você está diante de uma gestação ectópica. Professor, eu sou um excelente laparoscopista. Eu posso fazer uma ectópica rota por vídeo? Pode, tá? Mas a preferência é por uma laparotomia. Nessa laparotomia, você vai tentar preservar a tuba, fazer uma salpingostomia, se for uma gestação ectópica íntegra, que é muito pouco provável nesse contexto da emergência, tá? Se for uma ectópica rota, em geral, a gente opta aí pela salpingectomia, ou seja, a retirada da tuba, não é? Existem algumas situações que vão fazer a gente preferir uma abordagem ou outra. Então, por exemplo, aquela paciente que já tem prole constituída, não tem motivo da gente ficar tentando preservar a tuba. Faz a salpingectomia. Se a lesão tubária é tão extensa que é difícil de você fazer o reparo, né? Aí você vai tirar a tuba. Se você tentou preservar, mas continua sangrando, faz a salpingectomia. Se é uma recidiva na mesma tuba, ou seja, aquela tuba vai continuar dando gestações ectópicas a essa paciente e gestação ectópica tem risco de vida. Então, tira a tuba também. Se o beta-HCG for muito alto, porque a chance de falha é muito grande, a implantação trofoblástica já é muito grande. Ou se essa paciente já está em programação da fertilização in vitro,
Poxa vida, se ela já vai fazer uma fertilização in vitro, eu tiro essa tuba e resolvo lá na fertilização in vitro, ok? Quando é que você vai preferir salpingostomia? Se você quer preservar a fertilidade, se você não tem nenhuma das indicações de salpingectomia que a gente acabou de conversar, ou se a paciente tem uma doença na tuba contralateral, ou seja, é a única tuba que essa paciente tem para tentar gestar. Aí a gente dá preferência. Agora veja, pessoal, isso é preferência, isso não é regra absoluta, ok? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Não, minha paciente não tem sinais de instabilidade, não tem hemoperitônio. Como é que eu conduzo, professor? Olha o tamanho da massa, o maior diâmetro da massa ectópica. Se esse maior diâmetro estiver acima aí de 3,5, 4 centímetros, a chance de falha do tratamento clínico é muito grande. Indica a laparoscopia. Aqui a via de abordagem preferencial é o vídeo, né? A laparoscopia, ok? Se a massa for menor do que esse tamanho, aí a gente vai olhar para o valor do beta. Se o beta-HCG for acima de 5.000, a chance de falha do tratamento clínico é muito grande. Então, a paciente também vai ser encaminhada para a cirurgia laparoscópica. Se o beta-HCG for muito baixinho, menor do que 1.000, 1.500, e já estiver em queda, está acontecendo um abortamento. Pode ser até um abortamento ectópico, né? Abortamento tubário, como a gente chama. Beleza, você pode simplesmente acompanhar essa paciente, porque vai se resolver de forma espontânea, sem precisar da sua intervenção. Agora, se o beta-HCG estiver nesse intervalo entre 1.000 e 1.500 até 5.000, aqui é onde a gente vai ter a indicação de fazer o tratamento farmacológico da gestação ectópica utilizando o metotrexato. O metotrexato interfere aí na síntese das bases nitrogenadas. Então, tecidos que se multiplicam muito rápido, fazem muita síntese de DNA, são muito afetados pelo metotrexato, ok? Então, o trofoblasto é um desses tecidos. Por isso que a gente usa o metotrexato na ectópica. Lembrar que se tiver batimento cardíaco na massa ectópica, não pode fazer metotrexato, porque a chance de falha e rotura é muito grande. Então, a paciente também vai para a cirurgia. Ou seja, para fazer metotrexato, é preciso que o embrião esteja morto, ok? A gente faz o metotrexato intramuscular em dose única na grande maioria dos protocolos. Existem protocolos de dias alternados, mas são a minoria. Então, você fez o metotrexato, você dosa o novo beta-HCG no 4º e no 7º dia após a aplicação e você espera uma queda de pelo menos 15% para considerar sucesso terapêutico. Se houve essa queda, você libera a paciente e fica repetindo uma vez por semana até negativar, tá bom? Então, pessoal, a gente vai treinar esse fluxograma que eu mostrei para vocês. Vocês vão ver como as questões ficam fáceis, tá? Então, eu trouxe essa primeira questão aqui da ANRIGS 2022, prova de R4. Então, vamos lá. Mulher de 30 anos chega à emergência referindo dor pélvica forte, sangramento vaginal e atraso menstrual. A tríade, né? Aquele quadro clínico clássico da gestação ectópica. No exame, ela está em estado geral regular, sudorética, hipotensa e taquicárdica. Então, ela tem sinais de instabilidade hemodinâmica. E, além disso, ela tem peritonismo na fossa ilíaca direita, né? Tem sinais de abdômen agudo hemorrágico. Então, nesse caso, pessoal, vocês já sabem qual é a resposta. A resposta é laparotomia. É aquele início lá do nosso fluxograma, ok? Pessoal, eu posso fazer videolaparoscopia? Até posso, se eu for um laparoscopista muito experiente, mas eu disse para vocês que a preferência é pela abordagem laparotômica, porque é um abdômen agudo hemorrágico com instabilidade hemodinâmica, tá certo? Não tem indicação aqui de metotrexato, porque a paciente está instável. E a cudocentese seria uma punção no fundo de saco para fazer ali a drenagem do sangue. Mas nesse caso não adianta, você precisa entrar lá e corrigir a trompa que está sangrando. Não adianta só você fazer a cudocentese, tá certo? Vamos ver mais um aqui. SUS 2022, prova de R4. Todas questões aí mais difíceis, para vocês verem como é fácil se a gente aprende o fluxograma direitinho. Então, ó, mulher de 30 anos, nuligesta, comparece à emergência com atraso menstrual de 2 meses, dor abdominal, tontura e sangramento. A tríade da gestação ectópica. Percebe como o modelo das questões ele é fixo, né? Então, ela tem aqui, ó, palidez cutânea mucosa,
sudorese e hipotensão. Além disso, ela tem taquicardia e descompressão brusca presente na fossa ilíaca. Parece até que a USP e a SUS fizeram a mesma questão, não é? No ultrassom pélvico transvaginal, observa-se uma imagem sugestiva de prenhez ectópica. O tratamento medicamentoso é realizado com metotrexato. Não deveria. Essa paciente aqui tinha indicação de cirurgia, mas ele está dizendo que fizeram o tratamento com metotrexato. Assinale a alternativa correta quanto ao critério de indicação. Então, pessoal, na verdade, esse enunciado ele não condiz com a pergunta, mas serve para a gente treinar o modelo. Ele quer saber o seguinte: qual é dessas alternativas aqui que é uma indicação de metotrexato? É isso que ele quer saber, tá bom? Então, bora lá. A massa anexial para eu indicar metotrexato, ela tem que ser menor do que 3,5 a 4 centímetros. Então, a letra A não é a resposta. O beta-HCG tem que ser abaixo de 5.000. Eu tenho que ter ausência de batimentos cardíacos fetais na massa ectópica. Não foi isso que eu expliquei para vocês? E a paciente não pode ter instabilidade nem hemoperitônio. Então, desses 4, o único que seria indicação de metotrexato é a alternativa B. Lembrando que essa paciente aqui tem indicação formal de cirurgia como tratamento, ok? E não de tratamento medicamentoso, tá bom? E vamos fazer mais uma. Agora eu trouxe uma da USP Ribeirão, 22, também prova de R4. Então, a primigesta, 27 anos, ao iniciar pré-natal, fez uma ultrassonografia que identificou uma gestação tubária direita. É aquele caso onde a paciente é assintomática e descobre a ectópica por causa de ultrassom. Então, a gente vai olhar aqui o tamanho da massa, ó, 3 centímetros. Não tem batimentos cardíacos fetais dentro da massa. E ela tem uma discreta quantidade de líquido livre na cavidade. Pessoal, se tiver líquido livre na cavidade, se for discreto, pequena quantidade, ou até moderado, se a paciente estiver estável, não contraindica aí a utilização do metotrexato. O que vai contraindicar é se ela tiver grande quantidade de líquido ou tiver instabilidade, sinais de irritação peritoneal, tá bom? Sendo encaminhada à emergência. Foram realizados exames. Ó, ela tem uma hemoglobina boa, tá? Então, essa pequena quantidade de líquido ali, não tem problema. O beta-HCG é de 2.500 e a progesterona é de 5. Essa progesterona não muda nada na nossa resposta, tá bom? Nessa situação, o que seria mais indicado para essa paciente? Então, vamos lá. Vamos lembrar do fluxograma. A minha paciente tem instabilidade hemodinâmica ou sinais de irritação peritoneal? Não. Então, ela não tem indicação de cirurgia de emergência. Vou olhar o tamanho da massa. É menor ou maior do que 3,5? É menor do que 3,5. Então, não precisa de cirurgia nesse momento. Vou olhar o valor do beta. É menor ou maior do que 5.000? É menor do que 5.000. Então, não tem indicação de cirurgia no momento. O beta-HCG é menor do que 1.000, 1.500 e está em queda? Não. Então, não posso fazer conduta conservadora. Então, vou fazer o quê? Metotrexato para essa paciente. Ela não tem atividade cardíaca na massa ectópica. Então, ela tem todas as indicações de metotrexato. Ela não vai para a cirurgia e muito menos para a conduta conservadora. Então, pessoal, não interessa onde vocês vão fazer prova. Se vocês aprenderem o nosso fluxograma, entenderem o que eu expliquei aqui para vocês, vocês vão acertar essas questões com muita tranquilidade. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda para a gente aqui nos comentários que a gente vai responder todo mundo. Lembra de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, dá um like aí para a gente, encaminha para os amigos, ativa o sininho aí para sempre estar recebendo o nosso Aprendendo com Questões e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.